eu sou Marcela Vale e este é o Rotina de Yoga. Estaremos juntos uma vez por semana falando sobre tudo relacionado ao yoga, porque o yoga vai muito além do tapetinho. Yoga vai além da parte física, é amadurecimento, é saber-se completo mesmo sozinho e também são os relacionamentos e a vida diária. Vem comigo, no caminho eu te explico. Olá, como você está? Eu estou bem, me preparando para as férias, que eu não tiro há muito tempo, férias de verdade, sabe? Daquelas que a gente vê coisas novas, que relaxa mesmo. Então, algumas movimentações assim geram medo em mim. Vamos falar sobre ele, o que fazer com o medo. Mas antes, de onde você estiver, não precisa parar de fazer nada, apenas observa a tua respiração. Como que ela tá? Tá curta, acelerada, tá calma, equilibrada. Então inspire, levando o ar lá para o abdômen, infla o abdômen igual barriguinha de bebê. E vai subindo esse ar pelas costelas, peito, alto do peito. Deixa esse ar chegar lá nas clavículas, alonga a coluna. E expira. Inspira mais uma vez, percorrendo todo o seu tronco. E expira bem devagar, relaxando os ombros, a garganta, maxilar e mandíbula. Desenruga a testa. Bota um sorriso no rosto e vamos para o nosso papo. O que é o medo? O contrário de medo seria a coragem. Eu acho que o melhor que bate de frente com o medo é a audácia. Temos medo do que não conhecemos. Pisar em terreno desconhecido nos traz receio, ansiedade, suspeitamos do que está por vir. Mas a gente tem medo do conhecido também. Falar algo para alguém que você conhece e sabe que não será bem recebido, dispara o medo. Todos temos medo e ainda bem, porque ele é um alerta de segurança, de sobrevivência, de autopreservação. Nos ajuda a reagir em caso de perigo. Existem pessoas que não sentem dor. Então, para essas pessoas, o medo ele vai funcionar de uma forma diferente, porque se ela salta de um lugar, uma altura de 3 metros, e mesmo quebrando as pernas, ela não sente dor, ela não vai ter a mesma relação com o medo que as outras pessoas têm. Então, ter medo de sentir dor é o que nos protege de situações de perigo. Temos medos reais, que são os medos de situações que colocam a nossa vida em risco, como sair sozinha numa rua deserta à noite, de madrugada, ainda mais em São Paulo. Esse medo, ele é real, é um medo que eu preciso tomar cuidado, eu preciso ter alguma estratégia, usar alguma técnica se eu tenho que me expor a isso. Mas a gente tem também alguns medos que são aparentemente reais, como o medo de ficar sozinho, medo de ser rejeitado, medo de não ser aceito. Então aqui o yoga nos mostra que se somos completos, se somos esse ser pleno, completo, feliz, não há por que sentir esses medos. Quando não compreendemos a ordem divina, que é chamada de Ishvara dentro desse estudo, nos vemos separados e limitados. Separados e limitados. Então temos medo.
é diferente de um medo paralisante. Então, se falar em público pode disparar um ataque de pânico, esse medo deve ser tratado, assim como outras fobias. Mas aqui a gente vai falar desse medo médio. Não é o medo que coloca risco à vida e nem esse medo paralisante em que é necessário a ajuda de um profissional. Porque nesses dois casos exigem cuidados especiais. Mas eu quero falar do medo de arriscar para ver o que há além do medo. É esse que a gente precisa olhar com carinho, já que a gente tem espaço para olhar com carinho para ele. Esse medo ele exige aquele olhar para dentro, o parar, analisar e ir. Não invalidar o sentimento que o medo te causa, mas também não estancar por conta disso. Sabe aquela famosa frase, vai com medo mesmo? O yoga coloca a respiração como uma aliada sempre. Então, seja na prática de asanas, a respiração vai servir para esquentar o corpo, para auxiliar na biomecânica, fazer o conjunto com a biomecânica. No relaxamento, ajuda a aquietar a mente. Esse roteiro já estava pronto quando eu me vi nessa situação. Me preparando para as férias, tentando deixar tudo ajeitado, tudo organizado, eu comecei a sentir um medo irracional, que eu não identifiquei como medo, mas era o medo de não conseguir, de não dar tempo, de perder prazos. E isso tudo eu sempre somatizo no fígado, vai tudo para o fígado, que o fígado é aquilo que a gente ingere, né? Tudo que a gente ingere vai para o fígado, mas nem tudo a gente digere. Então, quando a gente não digere, o fígado reclama. E no meu caso, reclamou muito bem e no sábado eu fui tomar remédio na veia, medicação na veia, para poder liberar esse fígado. Então, isso é só para falar para vocês que somos humanos e que professores de yoga também piram de vez em quando. E tá tudo bem. O que aconteceu foi que depois disso, eu aumentei o meu tempo comigo mesma, aquele tempo de pausa, porque eu percebi que eu estava tão ansiosa que eu estava levando mais tempo para equilibrar a minha respiração. Então, os meus minutos de manhã estavam sendo usados somente para respiração. Faltava o tempo do olhar para dentro, de verdade. Então, quando você estiver nesse estado de quase paralisação, respira, oxigena o cérebro, o corpo. Na Bhagavad Gita, a palavra Bhita, que significa amedrontado, ela aparece no capítulo 11. É um capítulo lindíssimo, em que o guerreiro Arjuna, que é o guerreiro principal dessa batalha que se passa na Bhagavad Gita, ele quer ter a experiência da forma cósmica, porque dentro desse estudo não existe dualidade. Então, a gente ouve falar de vários nomes, de várias deidades, mas na verdade é uma coisa só. A gente, a deidade, o todo, não existe separação. Eu estou falando aqui bem por cima, porque isso é algo que realmente precisa ser estudado, que eu falando dessa forma eu sei que não vai chegar a muitas pessoas, mas só para vocês entenderem o contexto desse capítulo que eu quero falar para vocês. Então, Arjuna, ele queria ter a experiência dessa forma cósmica, desse todo, né, que é chamado de Vishwarupa. Talvez os mais velhos lembrem da capa do disco do Jimi Hendrix, Bold as Love, que é o Jimi Hendrix no centro e aí tem várias deidades em volta. Aquela imagem é a imagem de Vishwarupa. É o que aconteceu ali, como é essa forma cósmica. Só que Arjuna não esperava que ele fosse ver tudo de bom, porque Krishna ao lado dele como charreteiro, mas também como conselheiro, era pura bondade. Então ele esperava ver as coisas boas, mas não esperava ver as coisas ruins, que não era tão bom assim. E aí ele fica aterrorizado, Bhita Bhita. E Krishna fala, levante-se e alcança a fama. É um resumão, tá, gente?
Então, levante-se e alcança a fama. Vai com medo mesmo. Você tem que enfrentar isso. Você tem que ir. Lógico que tem todo um contexto, tem toda uma história, mas é isso. A gente tem que ir. Porque esse medo não pode nos paralisar. Então, é um medo que ele não é racional. E se eu fosse ouvir esse medo, eu teria cancelado a viagem, porque realmente são várias questões. Será que isso vai ficar bom? Será que aquilo vai precisar de mim na minha ausência? Será? Então, se a gente coloca muitos serás, muitos e se, a gente deixa de fazer algo que é bom pra gente, né? Sem motivo. Aqui no caso, eu tô falando de algo que não precisa de uma preocupação extrema. E se precisa, vamos analisar, vamos colocar no papel e vamos ver tudo o que pode ser feito. Mas não permitir que esse medo te paralise. Então, a gente sempre tem a resposta. Só que a gente não ouve essa resposta. Como que a gente ouve a resposta? A gente ouve a resposta quando a gente silencia, né? E para a gente silenciar, a gente precisa desse tempo com a gente. A gente precisa desfocar o externo e trazer esse foco, trazer esse olhar para dentro. É você com você. Então, os 5 minutinhos de manhã são super especiais para a mente desenvolver esse hábito e aí ir percebendo, eu preciso de mais tempo, como que eu tô hoje. Então, é muito essencial esse pouquinho tempo para que a mente entenda todo esse processo. E com o tempo, a gente também ir percebendo as situações, ir notando e melhorando, talvez aumentando o tempo de respiração, talvez aumentando o tempo realmente da quietude, da concentração, se percebendo, porque cada pessoa é de um jeito. Eu sou uma pessoa que sempre tive muito medo, eu acho que todos nós temos, né? Então, com questões de os medos que podem paralisar, mas que a gente coloca ali as técnicas e as estratégias, eu sempre tive medo de altura, por exemplo. Eu não atravessava uma passarela em cima de uma avenida, olhando para baixo, e mesmo não olhando, eu atravessava com as pernas bambas. Mas eu tinha muita vontade de saltar de paraquedas. Então, tinha ali uma contradição. Até que eu ganhei um salto, saltei, e depois disso o meu medo de altura diminuiu absurdamente. Hoje eu acho que o meu medo de altura é aquele medo do opa, posso ir até ali? O quanto que a minha vida está em risco nisso. Então, com todo cuidado, eu enfrentei esse medo. Sempre, eu não sei nadar, vou fazer aqui uma confissão, eu não sei nadar bonito. Numa piscina eu não morro afogada porque eu vou nadar um cachorrinho ali, um mini crawl. Mas eu não sei nadar. Então, no mar aberto, não sei o que fazer. Mas eu sempre tive muita vontade de avistar baleia. Baleia é um dos animais que eu acho mais lindos. E eu sempre tive muita vontade de avistar baleia. Até que surgiu a oportunidade e eu falei, eu não vou? Claro que eu vou. Então, com todo cuidado, em um lugar, um bote ali, um barco, onde as pessoas tinham conhecimento de água, eu de colete, eu fui avistar baleia e foi uma das coisas mais lindas que eu fiz na vida, uma das experiências mais maravilhosas da minha vida. Então, esses medos, eles não me paralisaram, mas eu analisei, mas eram medos diferentes dos outros medos que eu quero falar aqui. E enfrentar medos, ele fortalece a nossa resiliência. Eu sou uma pessoa muito resiliente, eu tenho consciência disso. Passei por situação na minha vida que essa resiliência foi muito necessária e eu sei que eu sou resiliente, mas eu também entendo que essa minha resiliência se fortaleceu por eu enfrentar os medos ao longo da minha vida. Por eu, mesmo com medo, mesmo com a perna bamba, mesmo com o estômago lá na garganta, eu fui enfrentar esse medo. E é isso que a gente precisa fazer. Analisar, perceber o quanto esse medo é válido
e seguir. E não invalidar. Não deixar com que a gente se sabote, né? O medo, ele tá dentro daquela caixinha de sentimentos intuitivos, que é raiva, aversão, alegria, surpresa, tristeza. Então, junto com esses sentimentos, o medo tá ali. E todos esses sentimentos intuitivos são sentimentos em que a nossa cultura invalida facinho. É muito fácil alguém virar e falar: por que você tá com medo disso? Eu faço. Por que você não faz? Então, de novo, não somos todos iguais. Temos medos, todos temos medos. E nem sempre os medos são os mesmos. Então, se ouvir é muito importante. Não invalidar o seu sentimento. Eu tenho medo porque eu tenho medo. Se eu sei o porquê, ok. Se eu não sei o porquê, posso procurar ou não. Mas não vou deixar que isso me paralise. E para que isso aconteça, a gente precisa ter compaixão. Autocompaixão. Então, a compaixão, ela está sempre relacionada à dor. Eu me compadeço da dor do outro. O que é diferente da empatia, porque eu posso empatizar, não existe esse verbo, mas eu posso empatizar com a alegria ou com a tristeza do outro. Mas a compaixão não, ela tem sempre relação com a dor. Então, trazer para mim essa compaixão é essencial para que eu não invalide meu sentimento. Eu acolho o medo, eu analiso e eu sigo. Os medos, eles também vão fazer com que a gente melhore algo em nós. Por exemplo, os kleshas, ou sofrimentos, que estão descritos nos Yoga Sutras de Patanjali, são a ignorância, o falso conceito do eu, gosto e aversão e o medo da morte. Se eu tenho medo da morte, eu vou procurar viver mais tempo possível e para isso eu preciso de uma saúde boa. Então esse medo da morte, ele não precisa me paralisar, mas ele pode fazer com que eu procure alimentos saudáveis, exercícios, estar com amigos, viver da melhor forma que eu posso. E aqui também yoga vai nos falar o que eu já citei lá atrás, que é nós somos seres completos, somos seres plenos, somos seres que não estão limitados ao tempo e ao espaço. Então, o estudo desse corpo de conhecimento vai fazendo com que a gente mude o nosso padrão mental para isso, para entender que não somos apenas este corpo, somos mente, mas somos esse eu que não depende de nenhum dos objetos, que não depende de nada aqui para ser feliz, porque já somos felizes. E agora me fala, como que você vai trabalhar com seus medos? Analisa cada um deles. É um medo que te paralisa? É um medo que põe em risco a sua vida? Coloca esses medos bem ali na sua frente. Analisa cada um deles. Com quais medos você consegue lidar? Com quais medos você precisa de ajuda? Não invalide seu medo. E desperte, desenvolva essa autocompaixão, esse autocuidado, esse olhar para dentro, se respeitar e não invalidar os seus sentimentos. O medo é válido, ele existe, mas ele não é real. Obrigada por estar comigo até aqui. Nos vemos semana que vem. Hari Om!